nós não teremos reunião, nós vamos concentrar. Outra coisa que os pastores pediram, quem ainda tem aquelas camisetas das outras marchas anteriores? Tem alguém que tem? Eles pediram para a gente ir com as camisetas anteriores, tá bom? Então, se você tiver a sua camiseta aí e tal, se você ainda não doou sua camiseta, vai com ela. Abra comigo no livro de Êxodo, vamos lá? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E se você tiver uma caneta, um papel, esse texto é muito interessante, querido. Êxodo capítulo 20. Se você puder acompanhar. Queridos, eu achei que eu jamais ia chegar aqui e falar assim, abra seu celular, né, que a Bíblia estaria no celular, no iPad, no iPhone, e se conecte, né, então, nós estamos vivendo tempos novos, né, chegar na igreja e falar assim, olha, se você precisar de uma maquininha para passar o cartão, hoje as pessoas estão todas aí conectadas, é um tempo novo de Deus, e nós temos que estar nos adequando, né? Mas a palavra de Deus continua a mesma, amém? A palavra continua a mesma. Eu ainda sou adepto à Bíblia de papel, eu ainda gosto da Bíblia de papel, eu gosto de anotar, sublinhar, e aqui diz assim, ó, lá no verso 18, vamos lá, 20, 18, todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos e clamor de trombeta, e o monte pegava fogo, e o povo observava, estremeceu e ficou de longe. Diga-se comigo, e o povo ficou de longe. Guarde bem essa palavra, e o povo ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Misericórdia. Vou ler de novo, olha só. Respondeu ao povo, 19. Disse a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Misericórdia, queridos. Pai, é a tua palavra, queremos te louvar, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, tu és o autor, consumador da nossa fé, estamos aqui para te prestar culto nessa noite, queremos te agradecer, queremos te louvar por tudo que o Senhor é para cada um de nós, em nome de Jesus. Queridos, esse texto ele está inserido num lugar bem interessante. Aqui, queridos, esse texto ele é inserido ali, logo depois que o Senhor, ele dá os 10 mandamentos para o povo. Depois que tem os 10 mandamentos, talvez um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, então o Senhor agora dá uma ordem para aquele povo. O Senhor começa a dar algumas instruções para aquele povo. Queridos, e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, coloca o título da palavra para mim. O título da palavra é tudo sobre você. É tudo sobre você. É tudo sobre o Senhor. Talvez você já escutou uma canção, né, que diz isso, né? É tudo sobre Ele, a porta, né? O vento, a casa, é tudo sobre Ele. E hoje eu quero te mostrar nesse texto, que é tudo sobre Ele. E antes de falar sobre Ele, né, sobre o Senhor e autor e consumador da nossa fé, eu quero contar uma história para vocês. Você que está me ouvindo em casa, eu quero contar uma história para vocês. Ali na Índia, ali num vilarejo, havia 7 homens que eram sábios. Havia um vilarejo ali na Índia, e havia 7 homens que eram cegos. Esses homens eram cegos, mas esses homens eram conhecidos ali como homens sábios, né? Eles eram conhecidos como o Senhor dos oráculos, porque esses homens eram muito sábios, então aquele vilarejo ficava assim encabulado, né? De boca aberta, como aqueles homens eram sábios. Em determinado tempo, né? Um comerciante, ele trouxe um elefante, ele pegou um elefante, e levou até aquele vilarejo, e então aqueles 7 sábios, eles ficaram encucados, querendo saber como era um elefante. Eles conversando entre eles, e um perguntava para o outro, como é um elefante? Então eles pegaram ali, aqueles 7 homens que eram cegos, pegou um daqueles sábios, né, um daqueles homens que era sábio,
e levou até o elefante. E quando aquele homem que era sábio, cego, né, o primeiro deles, foi lá, colocou a mão no elefante, a hora que ele colocou a mão no elefante, ele colocou a mão na tromba. Ele colocou a mão na tromba do elefante, e ele diz assim: o elefante é como uma mangueira grossa, bem grande. Assim é um elefante. Então eles pegaram outro homem sábio, né, que era cego, levou até aquele elefante, e quando eles colocaram ali, aquele homem colocou a mão no elefante, ele colocou a mão na barriga do elefante, então ele passou a mão ali na barriga do elefante, de um lado, do outro, ele disse: não, elefante é como uma parede de pele bem grande, é uma parede de pele bem macia, elefante é uma parede de pele. Então eles pegaram um outro homem que era sábio, cego, né, levou até o elefante, e aquele homem colocou a mão, né, numa das patas do elefante, ele passou a mão ali na pata. Então aquele homem sábio, cego, disse o seguinte: não, elefante é como uma pilastra bem grande, uma pilastra bem grossa, elefante é dessa forma. Então eles pegaram um outro homem, né, desse sábio, levou, e a hora que ele colocou a mão aonde? No dente de marfim, naquele dente de marfim do elefante, e ele pegava naquele dente de marfim e dizia assim: não, elefante é como uma lança, e uma lança bem forte e pontiaguda, assim é um elefante. E de repente eles pegaram um outro homem, que era inteligente, né, mas sábio, mas era cego, levou até o elefante. A hora que ele levou a mão no elefante, ele pegou no rabo do elefante. A hora que ele pegou no rabo do elefante, ele falou assim: não, elefante é como uma corda, e na ponta dessa corda, essa corda é desfiada. Só para nós terminarmos aqui, para nós refletirmos aqui. Cada um deles ali, queridos, eu coloquei algumas coisas para nós pensarmos nessa noite. E olha só, a história aqui desses 7 sábios, né, diante do elefante, e cada um deles, eles tinham o quê? Uma visão diferente. Cada um deles, né, tinha uma certeza de quem era o elefante, mas ninguém conhecia quem era o elefante. Porque o que isso tem a ver comigo e com você? Como é que eu e você conhecemos Deus? Quem Deus é para você? Às vezes nós falamos: não, Deus é Deus dessa forma. Mas será que nós realmente conhecemos Deus? O que nós podemos aplicar com essa lição para nós? Quem que Deus é para você? Quem Deus é para você? Às vezes eu falo assim: não, Deus é bondoso. Você fala assim: não, Deus é misericordioso. Não, Deus é dessa forma. Às vezes nós não conhecemos a totalidade, nós conhecemos somente aquilo que nós tocamos. Talvez nós só temos tocado em Deus em partes, mas Deus tem muito mais para nós, amém? E eu quero te mostrar algumas coisas, como eu posso aplicar isso aí para nós. Eu quero te perguntar: aonde você tem tocado em Deus? Aonde é que você tem colocado as tuas mãos no Senhor nesses dias? Aqui cada um tinha uma visão diferente. Uns achavam que o elefante era apenas uma mangueira, outros achavam que era uma coluna, outros achavam que era uma parede, outros achavam que era uma corda, outros achavam que era uma lança, porque eles tocavam apenas em parte. Mas aonde é que eu tenho tocado em Deus e aonde você tem tocado em Deus? Quem Deus é para você? E eu quero te falar aqui algumas coisas, né? O que nós conhecemos de Deus. E esse povo de Israel, eles tinham uma imagem errada de quem era Deus. E quando nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler, eles tinham uma imagem errada. E às vezes, querido, nós temos uma imagem errada de quem é Deus. Quando eu olho a parábola dos talentos, ali, a Bíblia fala que um homem, ele saiu para viajar, e para uns ele deu 5 talentos, para outro ele deu 3, e para outro ele deu 2. A Bíblia diz que para aquele que ele deu 5 talentos, aquele saiu, trabalhou, granjeou, e multiplicou, e voltou com 10. A mesma forma o que tinha 3, o que tinha 2, mas o que tinha apenas 1 talento, a Bíblia fala assim, que eu escondi.
Quando aquele senhor voltou, ele falou assim: não, porque eu sei que o senhor é senhor severo, perverso, porque ele tinha uma visão que errada. Por isso ele escondeu os talentos. E tem tantas coisas que nós temos escondido, porque nós temos uma visão errada de quem é o Senhor. E Deus é um Deus misericordioso, amém? Deus é um Deus bondoso. Às vezes nós achamos assim: olha, se eu fizer isso para Deus, Deus vai me amar. Não, queridos, nada que você fizer pode fazer Deus te amar mais ou menos. Porque tudo que Ele podia fazer por mim e por você, Ele já fez na cruz do Calvário, amém? Deixa eu só te falar uma coisa: se você serve a Ele, Ele te ama. Se hoje você falar assim: eu não quero mais, Deus continua te amando, amém? Porque o amor de Deus é infinito. E a primeira coisa que eu vejo, coloca o próximo para mim. Aquele povo tinha uma visão errada. Eles achavam que Deus era Deus o quê? Deus dos relâmpagos. Quando eles chegaram lá naquele monte, coloca para mim o versículo 18. Coloca aí, tem como colocar o versículo 18? Eu não sei se é a Lohane que está lá. É a Lohane que está lá? A Jéssica. Olha lá, então eu vou sempre voltar, Jéssica, fazendo um favor. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos. Então eles achavam que Deus era o quê? Segundo a mitologia grega, eles achavam que Deus era o quê? Thor, o Deus do trovão. Zeus. Para quem não sabe, né, por que surgiu Thor? Na mitologia grega, né, os gregos, os sábios, eles precisavam explicar por que havia aqueles barulhos no céu. E toda vez que havia barulho nos céus, o povo chegava ali para os sábios, né, para os filósofos da época, e perguntava: mas por que tem barulho no céu? Não, porque tem um Deus chamado Thor, ele está muito nervoso. E toda vez que ele está nervoso, ele bate com o martelo e faz barulho no céu. Então eles tinham medo, né, porque Thor, ou Zeus, né, que era Deus do relâmpago, então eles achavam que Deus era Deus. Então eles tinham essa visão, que Deus era o Deus dos trovões, do barulho, do relâmpago, né? Coloca o próximo slide para mim. Qual que é a outra visão que eles tinham de Deus? Vamos lá. Deus era Deus o quê? Deus das trombetas, porque eles haviam um barulho ali. Coloca lá o versículo 18, parte B, vamos lá. Lá sempre vocês vão ver uma letrinha, porque é a outra parte lá. Deus dos trovões e clamor de trombeta. Então eles achavam que Deus era aquele Deus do Apocalipse, que quando tocar as trombetas, Deus virá, vai soltar ali o selo do Apocalipse, e vai vir sobre a terra, vai exterminar. Então eles tinham medo, porque achavam que Deus era um Deus que vinha e exterminava a terra. Queridos, eu fico vendo aqui, deixa eu só perguntar, alguns vão entender, outros não. Quantos aqui, quando chovia, fazia aqueles temporais, e tinha muitos relâmpagos, a mãe ou o pai falava assim, ou os avós falavam assim: vai lá e encobre o espelho. Deixa eu ver, quantos aqui? Não, pessoal, eu lembro, eu vou te falar por quê. Eu lembro quando era menino, né, começava a chover, relampear bem forte. Minha avó pegava a gente, colocava no quarto, né, porque as casas também não eram muito seguras, né, gente? A gente não sabia se chovia mais dentro ou fora. E minha avó pegava e ali, ela colocava a gente ali no quarto. E minha avó era muito religiosa, assim, coitada. E o que ela sabia, e ela falava assim: vamos rezar o Pai Nosso. Que eles nós começava assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado. E de repente vai, pum, Pai Nosso que estás no céu. E a gente ficava com medo, né? A gente tampava todos os espelhos, porque minha avó falava assim: ó, se relampear e bater no espelho e você olhar, vocês vão ficar cegos. Vocês já ouviram isso ou não? Minha avó falava isso para nós. Então, começava já o tempo fechar, nós já falávamos assim: vó, é para tampar os espelhos. A gente já saía correndo, pessoal. Tem coisa que acontece só no Brasil, pode ter certeza. Tem coisa que só acontece no Brasil, ou não? Tem coisa, olha só, o único lugar que manga com leite mata é no Brasil. Quantos já ouviram isso? É só no Brasil. Essa semana eu fui comprar até algumas frases que brasileiro usa. Você chega num lugar e fala assim: você tem hipoglose? Fala assim: tem, mas acabou. Tem, mas acabou. Quantos já ouviram essa frase? Alguém já ouviu uma frase que é assim, ó, é só brasileiro que usa isso? Não, a roupa dormiu do lado de fora. Vocês já ouviram isso ou não? A roupa dormiu do lado de fora.
né? Então tem coisas que só brasileiro, né, usa, tem coisa ainda que só mineiro, né, usa. Tem alguém aí, né? Tem um trem aí dentro, né? Tem um trem dentro do meu oi. Entra para dentro, né? Desce aqui para baixo. Então tem algumas frases que é só brasileiro. Eu lembro que eu estava na França e eu fui pedir uma Coca-Cola, né? Pro rapaz que estava servindo. Eu falei assim: tem Coca-Cola, né? Eu pedi lá, tal. O rapaz traduziu. Ele falou assim: não tem, mas o estabelecimento tem. Ele falou assim, ó, eu perguntei, né, pergunta para ele, para mim, se tem Coca-Cola. A gente faz isso, não faz, querido? A gente vira para o garçom e fala assim: o senhor tem Coca-Cola? Ele fala: tem. Mas para eles não, eles falam assim: eu não tenho, mas o estabelecimento tem. Então tem coisa que só o Brasil entende, pessoal. Só o brasileiro entende. Então eles achavam que Deus era o quê? Deus das trombetas, aquele Deus de Apocalipse que vem. Quer ver outra coisa? Coloca aí para mim. O próximo slide, Jéssica, fazendo um favor. Deus é Deus do fogo, né? O que é Deus do fogo? Aquele que vem, que Ele consome, que Ele vem sobre as pessoas. Então eles achavam que Deus estava no meio do fogo, né? Que Deus era o Deus que vinha, tal. Outra coisa, coloca outra coisa, que eles tinham a visão de quem era Deus. Deus das corujas, porque no versículo 18, fala que eles ficaram observando de longe. Coloca para mim o versículo 18 novamente. Então eles achavam que era o Deus da coruja, aquele que observava, lá no final. E o povo observava de longe, a minha versão fala, e o povo observava de longe, estava apenas observando de longe. E eu ouvi uma história bem interessante esses dias. Conta-se que um homem, ele foi até a feira, né? E chegou na feira, ele queria comprar um papagaio na feira. E quando ele chegou lá na feira para comprar um papagaio, e ele pergunta ali para o comerciante, fala: olha, o senhor tem um papagaio para me vender? E o comerciante percebeu que ele não conhecia, né, de ave. Ele falou: tenho, mas na verdade ele vendeu para ele uma coruja. Ele vendeu uma coruja tal para ele. Esse comerciante enganou ele foi embora para casa. Ele comprou uma coruja achando que era um papagaio. E o tempo passou, e um dia esse comerciante estava andando ali no centro da cidade, e ele encontrou com aquele homem que tinha comprado o suposto papagaio. E aí aquele homem viu ele e falou assim: não, agora ele vai me matar, né? Porque ele descobriu que, na verdade, ele não comprou um papagaio, ele comprou uma coruja. E aí aquele comerciante olhou para ele e falou: e aí, o papagaio está conversando muito? Aquele homem falou assim: olha, conversando ainda não, mas ele é muito observador. É muito observador. Está observando sem parar. Então eles achavam que Deus era um Deus apenas que ficava observando. Eles observavam de longe. Queridos, eu achava, quando eu converti, eu ficava pensando: o que Deus fica fazendo? Ele fica sentado no trono, olhando para a terra, esperando eu fazer alguma coisa errada para me punir. Quem já pensou dessa forma? E principalmente porque minha avó, ela ensinou dessa forma. Minha avó falou assim: ó, não faz isso, porque Deus castiga. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Queridos, e nós como crianças, os pais têm que tomar muito cuidado que ensina para as crianças, porque a criança já começa a ter um problema com Deus, de intimidade com Deus, porque nós achamos que Deus é apenas um Deus punitivo, um Deus que apenas nos castiga, fica esperando, né, nos observando. Já viu aquelas pessoas que ficam observando, só esperando, né, a gente fazer alguma coisa errada? Outra visão que eles tinham de Deus, coloca o próximo, o Deus do medo. Lá no versículo 18, lá no finalzinho, eles falam assim, ó: e estremeceu e ficou de longe. Eles ficaram o quê? Com medo. Eles tinham medo de se relacionar com Deus, e nós não podemos ter medo. Ela fala que eles ficaram o quê? Estremeceu. Pode colocar o versículo para mim, Jéssica, fazendo um favor. Se estremeceram, a minha versão fala, e eles ficaram com medo. Queridos, uma das coisas que nós não podemos ter medo, é de relacionar com o Senhor, de se aproximar de Deus. E aqui fala que então eles ficaram
de longe. E por último, coloca aí o próximo para mim, fazendo um favor, Jéssica, o próximo slide. Aqui agora, isso. Quais são as consequências da falsa imagem de Deus? Eles tinham uma imagem errada, eles achavam que Deus era o Deus do trovão, o Deus do relâmpago, o Deus aqui do fogo. Eles ficavam de longe, era um Deus que trazia medo no coração dele. Mas o que tudo isso provoca quando nós temos uma falsa imagem de quem é Deus? Quais são as consequências? Primeira coisa, coloca aí para mim, o próximo. Primeira coisa, medo. Isso traz o quê? Medo. Quando nós não sabemos quem o Senhor é por nós. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, fala que depois que o homem pecou, e quando o Senhor vinha na viração do dia, a Bíblia fala que todos os dias, Deus vinha ter com o homem. O que é viração do dia? 6 horas da tarde. Vocês já perceberam que 6 horas da tarde, quando vai dando o finalzinho da tarde, que vai escurecendo, você já viu tanto que o dia fica triste, querido? Sabe por que o dia fica triste? Você olha e fala assim, nossa, parece que hoje o dia está triste. É porque era a hora que que Deus vinha se relacionar com o homem. Deus vinha ali para ter um momento com o Senhor. Era o momento que Deus vinha ali, Adão preparava ali um café, um pão de queijo, porque Adão era mineiro, esperando para ter uma intimidade com o Senhor. E a hora que estava ali esperando para ter uma intimidade, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, amém? No livro de 1 Pedro, capítulo 3, 4, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós não podemos ter medo, o medo faz a gente esconder os talentos. Aquele homem diz, então, porque eu tive medo, porque eu sei que o Senhor é Deus punitivo, por isso escondi os talentos. Então as pessoas escondem os talentos, os dons, porque tem medo. Querido, o medo nos paralisa, o medo rouba os sonhos, o medo rouba aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós temos medo do novo, medo de viver o novo do Senhor, a cada etapa da nossa vida. Queridos, eu não sei aqui, alguém que já teve medo, talvez você acordou, passou a noite em claro, porque você ia começar num trabalho novo, deixa eu ver, e passou a noite em claro, já passou ou não? Ficou preocupado, porque não sabia do que esperava, na faculdade, né? Talvez relacionamento, talvez as pessoas têm medo, hoje nós vivemos uma geração ansiosa, e Jesus ele trabalha isso, ele diz assim, por que andais ansiosos com o dia de amanhã, com o que há vez de comer, de beber, de vestir, homens de pequena fé? Então a gente olha, as crianças, hoje as crianças já sofrem de ansiedade, aí você vê o adolescente, ele já fica com medo, que ele não sabe qual é o curso que ele vai prestar, com quem ele vai relacionar, depois a pessoa fica com medo de ficar sozinho, depois que tem medo de ficar sozinho, outra coisa, não sei com quem eu vou casar, depois que casa, eu não sei se eu vou dar conta, né, de ser mãe, de ser pai, depois que casa, depois que tem medo de ter filhos, não sei se eu vou ter filhos, dessa geração que nós estamos vivendo, depois a ansiedade toma conta, porque a idade está chegando, a pessoa começa a ficar idosa. Queridos, durante um bom tempo, eu olhava no espelho, e eu falava assim, eu sou vaidoso. Hoje, né, o vaidoso olha para mim e fala, você está ficando velho. Já inverteu, porque o tempo está o quê? Chegando. Então, às vezes a gente olha para as pessoas, né, e fala assim, feliz aniversário, né? Mas eu fico pensando, né, estamos diminuindo o nosso tempo de quê? De vida. Mas quando a gente confia no Senhor, e o apóstolo Paulo no capítulo 4, ele dá a receita para a cura da ansiedade, ele fala assim, alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegre-se, você descobrir o novo, pessoal. Eu ainda sou recém-casado, né, tenho 1 ano e pouco só, e antes eu tinha 3 banheiros só para mim, eu tinha guarda-roupa só meu, né? Aquela cama, queridos, que eu dormia atravessado, né? Não precisava preocupar a hora que eu ia voltar para casa.
Hoje eu tenho que falar assim, ó. Você vai usar o banheiro agora? É a palavra-chave, como se diz, não entra aqui não. Que agora, né? Então tem palavras-chave que a gente usa, já estou ensinando aqui para vocês, tá bom? Porque tem coisa que o amor sai pela janela, tá? Já vou avisar. Tem coisa que o amor sai pela janela, se fizer, não é, Cíntia? Então a gente fala assim, amor, você vai usar o banheiro agora? Como se diz? Não entra aqui. Porque senão não vai ser muito legal, né? Então o que acontece, pessoal? Então tem palavras-chave que você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo e a vida vai trazendo aprendizado. Eu conto, né? Hoje a Bruna não está aqui, mas eu não tenho problema de falar não, que ela não importa. Eu falo que na lua de mel nós inundamos o quarto, pessoal. E geralmente esses quartos suíte, a banheira fica dentro do quarto mesmo. Eu lembro que a gente ligou a hidromassagem, Cíntia, eu coloquei tanta espuma, mas tanta espuma, tanta espuma. A Bruna olhou e falou assim, parece que está derramando. E eles tinham jogado pétala de rosa assim no quarto, pessoal. A hora que eu olhei, assim, aquelas pétalas tudo boiando, saindo assim pela porta, assim, ó. E a Bruna falou assim, amor, amor. Eu falei assim, e eu olhava para um lado e falei assim, o que nós vamos fazer? Eu falei assim, aqui não tem rodo, não. E eu abri a porta do quarto, assim, saindo no corredor, as pétalas de rosa, né? E eu me senti como no Titanic. Quase falei para ela assim, Emily, não, como que ela chama? Lá do Titanic. Rose. Como que é a música do Titanic, pessoal? Como que é? Eu esqueci a música do Titanic agora, me deu um branco. E as pétalas de rosa boiando, e saindo de dentro do quarto. E ela falou assim, o que nós vamos fazer? Imagina alguém passando ali na porta do corredor, e as pétalas de rosa vazando. E aí eu fui tentar acudir ainda, quebrei as taças que estavam no quarto. Quebrou as taças, pessoal. Depois eu conto para vocês as aventuras de uma lua de mel. Depois eu vou contar para vocês as aventuras. Depois em Caldas Novas, de madrugada, eu caí de costas e bati a cabeça. Né? Caí de costas. Na lua de mel, fui no banheiro, acho que eu pisei na água, né? Não acendi a luz. Ó, que eu voltei, eu caí de costas. E quando ela olha, ela viu a visão do Apocalipse no chão. E aí, eu creio que ela olhou e falou assim, não tem mais jeito de voltar atrás. Mas depois eu conto. Está gravando, não dá para me falar tudo que eu queria. Então vamos lá. Então outra coisa, qual que era a visão que eles tinham, né? Tinha medo. Vamos lá, outra coisa, o próximo. A distância. A Bíblia lá no versículo 18 fala que aquele povo ficou o quê? Distante. Quando nós não sabemos quem é Deus, nós ficamos distante, como Pedro. A Bíblia fala que Pedro chega ali para Jesus e falou, Jesus, esses discípulos aqui, esses 12, esses 11, é tudo tanga frouxa. Eles tudo vão te abandonar, mas eu não, sou Pedrão, sou firme. Jesus fala assim, Pedro, você não sabe o que você está falando, Pedro. Fala, não, Jesus, esse povo aqui tudo é mole, esses discípulos é mole. Eu vou com o Senhor até o fim. E Jesus fala, Pedro. Depois a Bíblia fala que Jesus foi para o Getsemane e foi orar. Estava com ele Pedro, Tiago e João. E ele chega lá para Pedro e fala assim, Pedro, mas nem uma hora pudesse orar comigo. Mas quem é que abriu a boca para falar que ia ficar com ele até o fim? Por que Jesus não falou para Tiago e para João? Porque quem abriu a boca foi quem? Pedro. E Jesus vai lá de novo, Pedro está dormindo, ele fala assim, Pedro, mas nem uma hora pudesse orar comigo. A Bíblia fala que de repente vieram prender Jesus, Pedro tira a espada, dá uma espada para Jesus, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, você não sabe de nada, cara. Você não entendeu nada até agora. Então eles levaram, Pedro tira a espada, corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha de Malco, primeiro transplante, vai lá e cola a orelha dele. Ah, Pedro, você não entendeu nada, Pedro. E aí a Bíblia fala assim que levaram Jesus, e a Bíblia fala assim que Pedro seguiu de longe. Pedro ficou de longe, queridos. Sabe qual que é o perigo de seguir de longe? Porque nós não temos, porque para nós termos intimidade, nós temos que estar perto.
Quer ver um erro muito grande que a igreja cometeu? Quando eu falo igreja, é geral, tá? Nós também. De repente, o rapaz e a moça, um tinha interesse por outro, fala assim, não, então não pode nem ficar perto. Ele, como que não pode ficar perto? Como que vai gerar intimidade, você saber se gosta ou não? Ninguém gosta da outra pessoa. Quando alguém olha para a outra e fala assim, você já conversou com a pessoa? Ela fala, não. Então você não gosta da pessoa, você gosta de um personagem que você criou na sua cabeça. Quando você olha alguém na televisão e fala, nossa, sou apaixonado. Não, você é apaixonado por um personagem que você criou. Para você saber se você gosta da pessoa ou não, você precisa ter o quê? Intimidade, caminhar com ela, saber o que ela gosta, o que ela fala. Essa semana nós fomos jantar no lugar, eu e a Bruna, e aí uma pessoa falou assim, nossa Bruna, como que você aguenta o Elton? As coisas, né, tal, porque às vezes eu brinco, tal, ela falou assim, eu gosto dele desse jeitinho, porque se eu não gostasse dele dessa forma, eu não tinha casado com ele. Eu gosto dele desse jeito, com os defeitos e com as qualidades. Então, para você conhecer alguém, e tem pessoas que queimam etapas da vida, mas como? Então você olha para a pessoa, você gosta dela daquela forma. Então eles seguiram o quê? Distante, coloca o próximo. Coloca o próximo slide para mim. Agora, referências, né? Preferência por escutar um homem de Deus. Aqui fala que Moisés, ele era conhecido como amigo de Deus. Agora imagina você escutar um homem que era o quê? Amigo de Deus. Agora quando nós escutamos, desculpa, não é esse não, eu falei errado. Agora, o que acontece quando nós damos ouvido para os homens e não ouvidos para as coisas de Deus? Vamos lá, versículo 19. Eles preferiram escutar homens do que escutar Deus, olha só. Disseram a Moisés, fala-nos tu, eles queriam ouvir Moisés, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco. Então vamos lá, eles preferiam ouvir homens do que ouvir a Deus. Queridos, a Bíblia diz lá em Jeremias 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem. Queridos, o homem é falho. Talvez você olhe para mim e fale assim, nossa, eu gosto tanto do Eltinho, mas amanhã eu posso te decepcionar. Vai chegar uma hora que eu vou errar com você, e você também vai errar comigo. Mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, aqui ele fala, olha, eles preferiam ouvir homens do que ouvir Deus, porque eles não entendiam, eles achavam que se ouvisse Deus, eles iriam morrer. Coloca o próximo para mim. Nós já falamos distante. Agora aqui, conceitos tolos, como a voz de Deus matasse. Eles achavam que se eles ouvissem Deus, eles iriam morrer. Coloca o próximo. Eles tinham um conceito tolo, né? Se eles ouvissem. Agora um conselho de um amigo de Deus. Quantos querem ouvir um conselho de um amigo de Deus? A Bíblia diz que Moisés, ele foi chamado amigo de Deus. Querido, olha só, talvez, eu não sei você, mas imagina você ser conhecido como amigo de Deus. Amigo do Senhor. Eu não lembro agora o nome da mulher americana, eu falei esses dias dela aqui no culto, aquela mulher que era conhecida como Mulher Moisés. Eu esqueci o nome dela, está aqui, mas eu vou lembrar. E provavelmente a foto dela vai sair na nota de $20. Ela era conhecida como Mulher Moisés. Sabe por que ela era conhecida como Mulher Moisés? Porque ela ajudou a libertar muita gente, quando ainda, ali na época da escravidão nos Estados Unidos, e todas as pessoas que ela ajudou a resgatar, nenhuma se perdeu. E ela conta na história, e ela era semi-analfabeta, que ela saía correndo, tem até um relato dela na Netflix, que o Espírito Santo falava assim com ela, vira para a esquerda, vira para a direita. Então, o livramento de Deus vinha sobre a vida dela, porque ela escutava o Senhor. David Poyoshu, ele teve a maior igreja que já existiu, foi de um homem chamado David Poyoshu. Ele é coreano, na Coreia, ali, e foi a primeira igreja a ter 1 milhão de membros em uma cidade. Você sabe o que é 1 milhão de membros em uma cidade, gente? Seria como se fosse Uberlândia, uma Uberlândia e meio, de pessoas convertidas dentro de uma cidade.
E um dia chegaram para ele e falaram assim: David, qual foi o segredo do sucesso? Ele falou assim: eu resumo em 2 palavras: ouvir e obedecer. Chegaram para ele e falaram assim: mas qual foi o segredo? Ouvir e obedecer. E há pouco tempo também, né? Eu esqueci o nome da mulher agora, que era a mulher desse avivalista que faleceu, acho que foi no ano passado, a mulher do Kennedy Reagan, acho que é do Kennedy Reagan. E chegaram para ela, Kennedy Reagan, para quem não sabe, foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. Chegaram para ela e falaram assim: algum dia na vida você pensou em divorciar? Ela falou assim: divorciar não, mas matar ele sim. Ela falou assim: divorciar dele não, mas que eu pensei em matar esse homem. Queridos, um dos maiores avivalistas do mundo, um dia ela acordou e falou assim: eu vou matar esse homem. Ela falou assim, mas deixa eu só falar para você, todo mundo pensando que ela ia dar uma resposta assim, né? Não, jamais na minha vida, né? Eu vou separar desse homem. Ela falou assim: separar não, mas eu já pensei em matar ele várias vezes na minha vida, que eu não aguentava esse homem, né? Vamos lá, coloca aí o próximo para mim, a distância. Agora vamos ver o conselho desse amigo de Deus, para nós terminarmos. Nós já estamos terminando, queridos. Vamos lá, qual que é o segredo, né? Ele diz para aquele povo: não temas, querido, não tenha medo. Queridos, não tenha medo. Se os ventos estiverem contrários, feche seus olhos. Porque os ventos e as lutas sempre existiram. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, eu fico vendo, há um tempo atrás, e a gente vai ficando, né, a idade vai batendo, tal, eu fui fazer alguns check-ups, e a gente vai aparecendo aquelas galinhas velhas, sabe aquelas galinhas da Angola, vai aparecendo um tanto de pinta, né, tal, e eu fui olhar algumas coisas, né, e fui no médico, tal, falei: olha isso aqui, né, a vaidade, né, também, será que pode tirar isso aqui, né, pode tirar isso aqui e tal, algumas pintas, e de repente me deu um clique. Eu tinha como se fosse é algo bem pequenininho, minúsculo, quase imperceptível aqui, ó, de baixo aqui, tal, e eu fui, lembrei, comentei com o médico, falei assim: mas tem um negócio aqui que parece que arde de vez em quando. Ele falou: vamos olhar. E aí ele falou assim, você quer que a gente tire para fazer biópsia? Mas isso aí não é nada não, tal. Eu falei: então vamos tirar, né? Marquei, fui lá e falou assim: não, isso aí é 10 minutinhos, Elton, vai dar só um pontinho. Falei: beleza. Fui lá, marquei, ele chegou, tal, anestesia não pegava, vou resumir a história. Ele falou que seria 10 minutos, eu fiquei lá 2h30. Queridos, e cortava, eu falei assim: doutor, estou sentindo. E ele cortava e de repente só escutei, só sentia assim, né? A gente escuta, né? A gente não sente, a gente escuta, né? E só vi escorrendo sangue e tal, e nada, queridos, e aquilo que era para ser um pontinho, que ele falou que era um pontinho, se tornou em 12. Aí terminou, ele deu os pontos, tal, e ele atrasou um pouco, e eu tinha feito um compromisso de ir para o ginásio, que eu tinha um teatro para fazer. Olhei para ele e falei assim: doutor, tem um teatro agora que eu tenho que sair daqui, da clínica, eu tenho que ir lá, daqui do hospital, eu tenho que ir lá fazer. Ele falou: o quê? Você vai fazer teatro, mas você fica sentado, né? Eu falei: não. Ele falou assim: você anda? Eu falei: ando. Você não pula não? Eu falei: pulo. Ele falou: você não pode. Eu falei: posso. Por que o senhor não me falou? O senhor falou que era um pontinho, que era 10 minutos. O senhor não falou que era 2 horas, que durou 2h30. Eu falei: não, eu tenho compromisso. Beleza. Estou resumindo, eu fui fazer teatro, depois eu fui colher durante uma semana a dor, né? Mas vou tirar aqui, peguei a biópsia. A hora que eu peguei a biópsia, o que vocês acham que deu? Deu ruim. Deu mel, pessoal. E como um bom brasileiro, eu já saí na porta da clínica, o que vocês acham que eu fiz? Abri, li, não entendi, mas eu entendi pela metade. Olha, algumas coisas eu entendi. Falei: esse trem aqui não está certo, não.
Fui no meu amigo Google, falei assim, Google, me responde. O Google respondeu, falei assim, deu ruim, fechei. Cheguei em casa, a Bruna falou assim, Elton, o que deu? Eu falei assim, eu acho que deu ruim esse negócio. Ela falou, como assim? Nós tinha um mês de casado, gente. Eu falei assim, acho que esse trem deu ruim. Fui no médico, o médico pegou, leu, falou assim, uai. Aquele uai, eu olhava para mim e falei assim, acho que esse trem deu ruim mesmo. Ele falou assim, nós vamos precisar tratar isso aí. Eu falei, então vamos tratar, doutor, e tal. Aí semana passada eu fiz, umas 2 semanas eu fiz outra cirurgia, tirei, levei para biópsia, peguei. Não é que o trem sumiu? Amém, querido? Aí tem uns perguntando, o que é câncer, gente? Porque todo mundo está assim, ó. Né? E sumiu, desapareceu. Aí ela olhou e falou assim, mas não sei o que aconteceu não. Fui, tirei, né, tal. Ela falou assim, mas o que aconteceu? Eu falei assim, doutor Rafá, né? Quantos conhecem o doutor Rafá? Quantos aqui tem convênio com Isaías 53? Deixa eu ver. Você tem convênio com Isaías 53 ou não? Você que não levantou a mão, você não tem convênio com Isaías, então no final do culto você pode me procurar, nós vamos fazer convênio com Isaías 53. Certamente ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que me traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Amém, querido? E lá no final diz assim, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Amém? Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Coloca o próximo para mim, coloca o próximo. Sim, você pode subir aqui para me ajudar? E aqui ele fala, não, é só uma prova. Ele olha para o povo e fala assim, não, o que Deus está fazendo com você é apenas uma prova. É uma prova. Queridos, é tão bom, não é? Você já viu aí os que já se relacionaram ou estão se relacionando? Deus é um Deus que gosta de prova de amor, amém? Já viu quando alguém te dá uma prova de amor? Os homens aqui para mim, os homens, olha aqui para mim, os homens. Você surpreende a amada? Você surpreende ou não? Não? Os que são casados que estão aqui, a esposa já chegou em casa, você já lavou a louça, limpou a casa. Você já surpreendeu, queridos? Talvez você não tenha, talvez dinheiro para comprar flores, mas surpreendeu com um bilhetinho, pessoal. Talvez você fazer algo diferente, né? Eu não vou perguntar para as mulheres, porque as mulheres já faz parte da essência delas, né? As mulheres faz parte da essência das mulheres. Mas os homens, né? Você surpreende, você faz algo diferente. Talvez as pessoas acham, eu acho muito interessante isso, o dia que eu estava completando 1 ano de casado, eu estava no encontro. Aí, saí do encontro, eu vim para o culto, e eu encontrei um amigo meu, que eu já não via há 20 anos, e ele abriu um Tuts, né, ali no bairro Vieno. Quem conhece Queraguari, o bairro Vieno, sabe. E ele falou assim para mim, Eltinho, depois você vai lá um dia, né, me prestigiar e tal. Eu falei, vou sim. Aí eu vim, né, estava fazendo 1 ano de casado. Falei assim, Bruna, eu encontrei com um amigo meu, e ele me chamou a gente para ir lá prestigiar ele no Tuts, mas hoje a gente está fazendo 1 ano de casado, né, você quer ir num lugar especial? Ela olhou para mim e falou assim, não é o lugar, é com quem nós vamos estar lá. Com você eu vou em qualquer lugar. Às vezes as pessoas querem brigar para ir no lugar A, B, C. Não é o lugar, é com quem você vai estar naquele dia. Não é o lugar, queridos. Talvez, o melhor lugar é você fazer um piquenique ali na praça com seus filhos. Eu estive lá na Suécia, eu achei muito interessante isso, e eu quero levar isso para a minha vida. E você que é pai, você que é mãe, se você também achar interessante, aplica isso na sua vida. Eu fiquei na casa ali do Boi, da Cissa, e é o seguinte, cada dia da semana,
Um deles é responsável pelo dia da família. Um dia era o Davi, um dia era a Emily, um dia era a Cissa, um dia era o Bo. E aquela pessoa que era responsável, ele também era responsável por organizar todo o dia da família. E na semana que eu estava lá, foi o dia do Davi. E o Davi falou assim: pai, eu quero acampar. E lá tem umas matas, tal, tem uma caverna. Ele falou assim: e nós podíamos fazer churrasco lá na caverna. E aí, queridos, como nós estávamos lá como hóspede, nós fomos, né, queridos? Eu olhava assim para o céu e falava assim: eu não acredito que eu vou ficar aqui durante o dia todo dentro dessa caverna. E ele programou tudo, ele programou o lanche, ele programou a palavra, ele programou as brincadeiras, e todos tinham que brincar, queridos. Depois, na outra semana, foi o dia da Emily. Eles moravam de frente a uma avenida, e o dela foi o seguinte: foi fazer um piquenique no meio da avenida, queridos. Lá vai, nossa, ela armou tudo lá, colocou a cesta, e ela fez toda a comidinha ali. Nós ficamos ali uma tarde inteira sentados no meio da avenida, os carros passando, porque era o dia da família, e ela programou toda a diversão da família. E eu falo muito isso, eu falo assim: olha, eu quero fazer isso com os meus filhos, que eu acho muito importante, deixar eles se programar. O que você quer fazer nesse dia? E aí, talvez, lógico, né, organizar comida, a criança não pode mexer com faca, tudo mais, os pais ajudam, mas a ideia são deles. Então, queridos, eu fico vendo, né, a prova, quando Deus prova o meu e o seu coração. E o último aí, coloca o próximo para mim, fazendo favor. Tem mais um? Ele só quer o meu respeito e o seu respeito, amém? Deus quer o meu e o seu coração. Coloca o próximo, Jéssica. E para que não nos percamos o direito. O que é perder o direito? Direito de filho, de ser amado, de ser curado. Ele não quer que nós venhamos a perder nada, porque quando nós pecamos, nós perdemos o nosso direito. O direito de ouvir, o direito de ser amado, de ser curado. O Senhor não quer que nem eu e nem você percamos o direito. Coloca o próximo, para refletir e praticar. Coloca o próximo para mim. Dá mais tempo? Coloca o próximo, para nós refletirmos e praticarmos durante a semana. Será que estou olhando de longe ou estou olhando de perto? Será que estou esperando algo extraordinário? Será que eu vou ficar olhando a nuvem? Eu vou entrar debaixo da nuvem. Queridos, Deus não quer que nós ficamos apenas olhando. Ele quer que nós venhamos a experimentar. Não é o Deus do pastor Eltinho, é o seu Deus. É você chegar para as pessoas e falar assim: olha, do jeito que Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que Deus fez na sua vida, Deus vai te usar para fazer na vida das pessoas. Vamos nos colocar de pé, feche seus olhos. Feche seus olhos. Sabe, você pode começar a orar, você que está em casa. Sabe, nós não viemos aqui para assistir um culto, nós viemos aqui para cultuar o Senhor. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, nós viemos aqui para buscar. Sabe qual é a visão que você tem do Senhor? Tudo é sobre Ele, tudo é dele, tudo é dele. Sabe qual é a visão que você tem do Senhor? Um Deus amoroso, um Deus que nos ama, um Deus que nos guarda. Qual que é a visão que você tem do Senhor? O Deus que abre portas, o Deus que abençoa a nossa vida, o Deus que abençoa a sua casa, o Deus que abençoa a sua família. Senhor, queremos chegar mais perto, porque quando nós chegamos perto, isso fala de intimidade. Quando Moisés se aproxima da sarça, ele fala: Moisés, tira a sandália dos pés. Ele está falando: olha, Moisés, para chegar diante de mim, você precisa de intimidade. Você precisa ouvir e obedecer, Moisés. Você precisa ouvir e obedecer. Você pode dizer ao Senhor, queridos, você pode dizer ao Senhor nessa noite: tudo é sobre Ele.
fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, Mas a fechada é você. é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E eu vou subir um monte que muitos resistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto Queridos, você pode pôr a mão sobre o seu coração. Senhor, tira de nós todo medo, tira de nós, meu Deus, toda insegurança, toda incerteza, tira de nós, Senhor, toda angústia, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, porque sabemos que tudo vem do Senhor. O Senhor é o Deus que, quando nós te conhecemos, Tu és o Deus amoroso, o Deus que nos guarda, o Deus que nos abençoa, e queremos ter uma visão correta de quem o Senhor é para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos leve em casa, para casa em segurança, em nome de Jesus. Tudo é sobre Ele. Queridos, que o Senhor te abençoe, que você volte para casa em segurança. Amanhã eu te espero aqui no culto pela manhã, ou no culto das 18 horas. Que o Senhor te abençoe. Tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Que o Senhor abençoe vocês. O Senhor abençoe. Em nome de Jesus.
Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.